que simbolizava a presença de Deus. E ele, quando ele faz aquela tenda, ele chama os levitas, para que os levitas fiquem ali de prontidão em adoração ao Senhor 24 horas por dia. E ali se torna um momento de culto, de adoração. Mesmo em meia guerra, mesmo em meia luta, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio ao que ele estava enfrentando, Davi não pede para Deus um reforço militar. Davi não pede para Deus que Deus extermine os seus inimigos. Davi não pede para Deus para que dê vitória diante daquela situação. Davi, irmãos, diante dessa situação, o que ele faz? Ele pede a Deus para que ele vá, para que ele permaneça, para que ele esteja na presença de Deus. O que nós podemos entender, irmãos, diante dessa situação aqui, e que Davi, diante de uma crise, ele não entra em desespero diante de uma situação de luta, ele não entra em um momento de ansiedade ou de angústia. Ao contrário, o que ele pede para Deus, que ele possa habitar na casa de Deus. Ele diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Não é? O que a Bíblia está nos ensinando, meu Deus, está dizendo, fascinados por Deus. Como nós podemos ser fascinados por Deus? Como nós podemos buscar o que Deus, meus irmãos, Deus não está preocupado como nós deveremos adorar o Senhor. Deus não está preocupado de que maneira nós iremos adorar o Senhor. Deus quer que o interesse de Deus é nos adoradores. O interesse de Deus é em nós, é em você, é em mim. A maneira de como nós iremos buscar a Ele. Lembra quando Deus olha para a oferta de Caim e olha para a oferta de Abel? Deus não olhou para a oferta de Caim nem para a oferta de Abel, mas da maneira como Abel ofertou na presença de Deus. A maneira que como Caim ofertou na presença de Deus. O que Deus está mostrando aqui, a maneira de como Davi se colocou na presença de Deus, diante de uma crise espiritual, diante do perigo iminente, diante da luta que ele iria enfrentar, diante do poder e do inimigo que estava batendo a sua porta, que ele disse assim: quando os malfeitores, meus adversários, meus inimigos, investirem contra mim, o que nós iremos fazer? Em quem nós iremos nos apegar? Davi, ao invés de ele correr, ao invés de ele entrar em desespero, ele não se preocupou com nada disso. O seu coração estava em paz. O seu coração estava descansado. Ele não estava com a alma abatida em momento algum, porque ele diz assim, diante dessa situação que ele vai dizer assim: ainda que o exército me cercasse,
o meu coração não temeria, ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Demonstra, irmãos, de como ele entrou na presença de Deus. Você lembra? Deus não olhou para a oferta de Caim, nem para a oferta de Abel, mas como eles ofertaram. Deus não está preocupado no que você vai dar, mas como você vai fazer, como nós iremos fazer, de que maneira nós iremos entrar na presença dEle. Olha aqui, irmãos, eu digo, meu Deus, tem que ter uma palavra forte, ela tem que bater aqui. Eu disse, meu Deus, fascinados por Deus, você transcende, você é capaz de transcender qualquer obstáculo, qualquer situação, qualquer luta. Eu vi 3 palavras fortes, e que essa palavra diz assim, olha, fé, coragem, ou fé, foco e coragem. Fé, foco e coragem. E ele não está falando de uma fé qualquer, mas uma fé que ela transpõe, uma fé que ela é capaz de transpor qualquer situação, qualquer obstáculo, qualquer luta, qualquer coisa que vier à nossa frente. Uma fé que ela é capaz de mover montanhas. Davi disse assim, ó, não vou me preocupar com isso. Davi disse assim, eu pedi uma coisa e a buscarei. E ele chegou, entrou na presença de Deus, com um coração que leve, alegre, confiante, transbordante, cheio de alegria, cheio de prazer, cheio de satisfação, cheio de gozo, cheio da confiança nele. Você entende, irmãos? Que palavra, que profunda é esta palavra. Ele não estava preocupado com o que estava acontecendo, ele não estava preocupado com o que iria acontecer, ele não estava preocupado com o exército que iria afrontá-lo. O inimigo era forte e poderoso, mas ele tinha confiança numa coisa, nele que é o mais poderoso, o todo-poderoso. Aí, queridos, nós vemos, amados, nós compreendemos, quando ele disse assim, olha, e a buscarei que eu possa morar. Eu acredito, queridos, é como se a Bíblia está mostrando para nós que diante daquela situação, o que Davi fez? Davi, ele desejou um relacionamento íntimo, constante e duradouro diante de Deus. Era essa a intenção dele, era esse o desejo dele, era essa a alegria que ele tinha no coração. Não é? Ele não se preocupou. Ele disse, tá, sim, eu vou me prostrar na presença dele, eu vou me colocar na presença dele, eu vou entregar minha vida a ele, eu vou devotar minha vida a ele, eu vou me alegrar nele, eu vou me derramar na presença dele. O que a Bíblia nos ensina? O que a Bíblia fala conosco?
Às vezes a situação está bem lá longe, e nós já estamos temendo. Hoje foi falado pela manhã, às vezes palavras que elas vêm e desestrutura o nosso emocional. Você lembra? Palavras que são ditas que desestruturam qualquer pessoa. O próprio Elias, ele enfrentou isto. O próprio Elias que viu Deus derramar fogo do céu, consumir 450 profetas de Baal. Ele viu Deus agir, mas de repente ele ouve uma palavra, e aquela palavra o desestrutura. Aquela palavra, ele teme, ele fica com medo de morrer, ele foge, ele se esconde. Palavras que tiram você, que você perde o chão. Davi poderia da mesma forma agir assim. Ele disse: ainda que um exército me cercasse, ainda que eu fosse enfrentasse uma guerra, confiaria nele. Lembra o que Jesus diz? Ei, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai, que ouve e que atende a tua oração. Está lá, Jesus vai dizer assim: ei, entra no teu quarto, fecha a porta, dobra os teus joelhos, porque o teu pai, que ouve em secreto, Davi é como se ele fizesse dessa forma. Uma coisa eu vou pedir ao Senhor, e eu buscarei. E olha só, ele entra para contemplar o que, irmãos? A formosura. Ele se refere à beleza, à graça, à doçura, o encanto amável do caráter de Deus. Davi buscava o que? Uma comunhão pelo prazer de desfrutar de quem? De Deus, e não apenas pelo que Ele pode fazer. Nós não podemos pensar nisso, irmãos. Eu vou entrar na presença dEle, eu vou estar aqui na presença dEle pelo que Ele pode fazer. Não. Desfrutar deste momento, olha, desfrutar da presença de Deus. Davi disse assim: eu quero desfrutar da presença de Deus, eu quero me alegrar, eu quero contemplar a sua beleza, a sua formosura, é isso, a sua beleza, eu quero sentir a sua graça. Aleluia, aleluia. Você já sentiu isso? Momento de oração, você sentiu? Eu só estava lendo e eu disse: meu Deus, essa palavra é forte. Eu não me contei ali, eu chorando, minhas lágrimas descendo. Eu tirava o óculos, botava o óculos, estava aqui ouvindo a palavra. Eu disse: meu Deus, eu queria fugir, eu queria outra palavra, mas Deus me trouxe para cá e disse: eu quero esta palavra, eu quero que tu fale. Disse: eu quero que o meu povo sinta, eu quero que o meu povo desfrute da minha presença, da manifestação do meu poder, da minha graça. Eu quero que o meu povo me adore não pelo que eu vou fazer, mas me adore pelo que eu sou. Deus está dizendo isso, irmãos, para nós adorarmos pelo que Ele é, não pelo que Ele vai fazer. Desfrutar desse momento, dessa intimidade, desta comunhão, desfrutar, irmãos, desse Deus maravilhoso, e dizer: Senhor, eu não posso nada sem Ti. O que nós podemos oferecer a Deus, irmãos? O que nós vamos dar a Deus? A vida pertence a Ele. Nós vamos oferecer o que já é dele. Sabe o que Ele vai dizer? Adorar, nos comprometer em adorá-lo e em servi-lo
para o resto das nossas vidas. Enquanto nós estivermos aqui, vamos desfrutar da sua presença, vamos servi-lo com alegria, servi-lo com prazer, servimos com ânimo. Vimos para cá para cultuá-lo, vimos para cá para que ele seja adorado, vimos para cá para que ele sinta a nossa gratidão, para que ele receba a nossa gratidão, a nossa alegria de estarmos vivos, de termos vida. Nós ouvimos a jovem ministrar aqui dizer que ele morreu, o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro, sem mácula, sem mancha, perfeito, ele entregou por mim e por você. Aonde tem o sangue de Jesus, ali está a marca de Cristo nas nossas vidas. Eu e você temos a marca de Cristo. Eu e você temos a marca de Cristo. O salmista Davi está dizendo: formosura, formosura é a comunhão, é ter prazer de desfrutar de Deus, de quem Deus é. Já sentiu isso? Quando você se diz: meu Deus, eu sou pó e cinza. Ou você olha e diz assim: meu Deus. Ou você olhar para mim e dizer: o quanto eu sou tão pequeno e falho, o quanto eu dependo e preciso e necessito de Ti, o quanto Tu és poderoso, o quanto Tu podes fazer. Se Ele quiser, nós continuaremos vivos, mas se Ele não quiser, Ele pode fazer assim, e você, e nós. Este é o Deus que nós servimos, irmãos. E Ele diz: se desfrutar, se alegrar, ter prazer nele, sentir a graça dele, louvá-lo. Davi diz assim: uma coisa pedi ao Senhor, buscarei, que possa morar na casa do Senhor e contemplar a sua formosura. A formosura do Senhor é desfrutar dos benefícios, da graça, do amor dele, é sentir o amor dele na minha e na tua vida, é sentir a graça dele nos alcançar. Aí o salmista vai dizer assim: meditar ou inquirir significa que está intimamente ligado ao quê? Buscar com cuidado, examinar, procurar diligentemente a direção e a vontade divina no seu tempo. Davi diz assim: ele queria não somente contemplar a formosura do Senhor, mas ele queria aprender. Ele queria ouvir Deus conduzir, ele queria ouvir Deus falar, ele queria ouvir Deus orientá-lo, ele queria ver Deus conduzi-lo, ele queria ouvir Deus ensiná-lo, ele queria ouvir Deus conduzir a sua vida. Ele diz assim: Senhor, eu sou dependente de Ti. Olha aí. Entendeu isso, a palavra? Forte. Quando você diz assim: Senhor, toma a direção, conduz, guia. Eu quero ser guiado, orientado por Ti. Essa semana teve um momento assim que às vezes a gente quer agir, não é? Pela força do nosso braço, pelo nosso querer. E aí eu parei um momento e disse: não, Espírito Santo guia, Espírito Santo me instrui, Espírito Santo me ensina, Espírito Santo me orienta, Espírito Santo me conduz.
Aí eu acalmei o meu coração. Aí eu fui guiado. Aí eu vi Deus agir. Aí eu vi Deus conduzir. Aí eu vi Deus abrir portas. Aí eu vi Deus providenciar. Aí eu vi Deus agir. Você entende isso? É isso que Davi quis dizer aqui, ó. E aprender no seu templo é ser guiado por ele. E vejam só, o versículo 8 vai dizer: quando tu me disseste, busquei o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, te buscarei. O versículo 8 está dizendo assim: Deus falou com Davi, e Davi entendeu que ele deveria buscar o Senhor. O Espírito de Deus falou com Davi aqui no versículo 8, ele disse: quando tu me disseste, buscai o meu rosto. Olha, ele está dizendo aqui. O próprio Deus diz assim: buscai o meu rosto. Só pode ouvir, só pode entender Deus falar quem é guiado pelo Espírito Santo. Entende? Mas pastor, todos nós temos o Espírito Santo, mas às vezes você está tão longe, tão distante de Deus, que você não ouve o Espírito Santo te guiar, falar contigo. Sabia? Quando Deus fala que Davi é segundo o seu coração, e a própria palavra, quando nós estávamos lendo o livro, ele vai dizer assim: olha, Davi fez a tenda que Davi fez para colocar a arca, que simbolizava a presença de Deus, era a tenda mais simples de todos os demais que fizeram templos e tendas para que Deus habitasse e falasse com o povo. A tenda de Davi era tão simples. Aí Deus vai dizer assim: este povo me honra de lábios, mas o seu coração está distante de mim. Distante. E o que faz nós estarmos distantes de Deus, irmãos? São aquilo que nós nos apegamos, naquilo que eu me apego, naquilo que eu não consigo me desapegar, naquilo que eu não consigo tirar de mim, naquilo que está ocupando o lugar de Deus, naquilo que está deixando Deus para segundo plano. Foi isso que Caim fez. Quando Caim ofereceu a oferta, ele não estava colocando Deus em primeiro lugar. O apego de Caim era outra coisa. O apego de Caim não era Deus. Por isso que Deus olha para a oferta de Abel, ele atenta para Abel, não para a oferta, ele atenta para Abel. Porque o que Abel fez não foi a oferta, mas como ele fez. Por isso que Deus diz assim: o meu povo, esse povo só está clamando a mim de lábios, mas o seu coração está distante. Aí Deus fala com Davi, e ele diz assim: quando tu disseste, buscai o meu rosto. E só quem está ligado com o Espírito Santo, só quem é guiado pelo Espírito Santo, só quem está entendendo o que o Espírito Santo está falando, só quem entende, em meio às lutas, e vai entender: não, Deus está dizendo para que eu tenha calma,
Deus está dizendo para que eu confie nele. Deus está dizendo para que eu busque a sua presença. Deus está dizendo para que eu me derrame nele. Deus está dizendo para que eu tenha prazer nele. Deus está dizendo, como diz o Salmo 37, vejam só que o Salmo 37 vai dizer aqui, olha assim, confia no Senhor e faz o bem, e habitarás na terra, e verdadeiramente sereis alimentado. E o versículo 4 diz assim, deleita-te também no Senhor. E deleitar-se é dizer, Senhor, eu sei que tudo podes fazer na minha vida. É através do Espírito Santo, irmãos. Porque se nós não ouvirmos o Espírito Santo nos orientar, nós estamos longe daquilo que Deus quer para nós. Deus não vai atentar aquilo que nós iremos pedir. O que nós iremos fazer, 8 vezes está dizendo, estou adorando a Deus. De que maneira? Como eu estou adorando? Como eu estou entregando a minha adoração? Como eu estou prestando o culto a Deus? Será que esse culto que eu estou prestando a Deus, será que Deus está atento, está se agradando? De que maneira eu estou vindo? Eu estou me apegando em quê? O que está me distraindo? O que está me afastando? O que está fazendo com que eu não entenda o agir de Deus na minha vida? O que está fazendo para que eu não consiga compreender o que Deus quer fazer na minha vida? Como? Não é, irmão? Queridos. Quando foi falado aqui a respeito de Elias, parece que Elias que estava ele estava na caverna, e ele estava sendo tratado. Ele passou pelo momento que Deus estava tratando. Mas chegou o momento que Elias precisou sair da caverna. Há um momento que você precisa sair dessa caverna. Há um momento que você precisa sair desta caverna. Esta caverna, se você não disser assim, basta, eu preciso sair desta caverna, esta caverna ela vai acabar contigo, porque você não vai ouvir a voz de Deus, você não vai sentir-se, você não vai tentar, você não vai entender que você deve confiar nele e nem se deleitar nele, porque quando eu me deleito em Deus, eu me entrego. Há uma entrega total, há uma entrega sem reservas, há uma entrega sem reservas, sem condição, há uma entrega pela qual eu vou confiar plenamente, porque eu vou entender que Ele vai fazer, independente de qualquer situação. E Davi é a prova disso, porque em momento de crise ele não se desesperou, mas ele confiou. Há uma confiança. Será que nós conseguimos fazer isso? Irmãos, será que nós conseguimos fazer isso? Será que não está na hora de nós sairmos da nossa caverna? Será que não está a hora da gente sair dessa situação? Não sei qual foi o motivo ou a causa que te deixou desanimado, te deixou, assim, sabe, sem vontade de fazer a obra, sem vontade de arregaçar as mangas, sem vontade de ser, de fato, eu sou crente. Eu sou um crente, se eu sou um crente, eu fui chamado para isso. Não é? Eu disse assim, vão vir
para que a tua fé seja provada. Para que a sua fé seja provada. Para você transpor, para você passar por cima. E foco é mesmo que venha as lutas, mas o teu foco qual é? É Cristo. O teu foco é Cristo. O teu foco é Cristo, mesmo diante de qualquer situação. Sabe o que Paulo vai dizer? Paulo vai dizer o seguinte, olha, é interessante que Paulo vai dizer o seguinte, queridos. Ele vai dizer qual é o valor do Evangelho. Qual é o valor do Evangelho? Ele vai dizer, olha, eu sou fariseu, filho de judeu, aprendi aos pés de Gamaliel, sou poliglota, tenho vários conhecimentos, mas sabe o que ele vai dizer? Diante de Deus, diante de Cristo, isso não passa de um monte de esterco, porque agora eu sei o valor do Evangelho é Jesus Cristo. Isso é foco. E coragem, porque nós somos chamados, irmãos, nós somos chamados para darmos frutos, e é interessante que Davi vai entender isto, pode se levantar quem quiser contra você, pode se levantar um grande exército, mas se nós confiarmos nele, e entrarmos na presença dele, e desfrutarmos desta presença, desfrutarmos dessa intimidade, desta alegria, deste momento, deste gozo, de estarmos na casa dele, para adorá-lo, para glorificá-lo, para exaltá-lo, para bendizê-lo, independente do que está acontecendo, independente se você está passando qualquer luta, qualquer situação. Ei, crente, confia nele, crente, confia nele, te derrama na presença dele, te alegra nele, louva a ele, exalte a ele. Você ouviu o hino? Nós somos semente do sangue daqueles que morreram louvando, queimados, comidos por leões, rasgados. Imagine, irmão, o leão faminto avançando, aqueles cristãos rasgando, tirando os pedaços, e eles gritando, mas não era de dor, eles gritando porque eles contemplaram, como Estevão disse assim, eu vejo os céus abertos, e Jesus assentado à direita do Pai, do Todo-Poderoso. Oh glória! Oh aleluia! Ah, meu irmão. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Você entende isso agora? Esse problema que você enfrenta não é nada para Deus, irmão. Se você colocar diante dele, está na hora de você sair da caverna. Está na hora de você sair desta caverna. Está na hora de nós termos fé, foco e coragem, porque nós estamos diante de um grande desafio, e Deus nos entregou um desafio, Deus nos comissionou para uma grande obra. Todos vocês que estão aqui, todos nós somos comissionados para uma grande obra, irmãos. Esta obra está na nossa responsabilidade, e Deus conta com cada um de nós. Ele está dizendo, está na hora de você sair desta cova, está na hora de você sair dessa cova e dizer, eis-me aqui, Senhor.
eis-me aqui, eis-me aqui. Porque quando eu ouço um hino desse, dizendo que eu sou milagre, eu sou o sangue, a semente do sangue daqueles que morreram por Cristo. Se isso não bater na minha alma, lá no fundo da minha alma, dizer, meu Deus, eu tenho que fazer a tua obra, eu tenho que fazer a tua obra, eu tenho que me dispor, eu tenho que estar à tua disposição, eu tenho que estar pronto como soldado, alistado para a tua obra, para dizer, eis-me aqui, pronto para fazer a tua obra, pronto para fazer o teu ID, pronto para abraçar, pronto para dizer, eis-me aqui, pastor, eis-me aqui, liderança, eis-me aqui, aleluia, para fazer o ID de Cristo. Oh, glória! Aleluia! Aleluia! Esta é a palavra, irmãos, que Deus tem para nós nesta noite. Para você, para mim. Medite nesta palavra. Ouça o que você ouviu através dos louvores da palavra. E diz, meu Deus, fala comigo pelas madrugadas. Me desperta. Senhor, fala no meu coração. Eu quero ser sacudido, eu não quero ficar mais nisso não, eu não quero mais estar acomodado, eu não quero mais estar, sabe, na minha zona de conforto, porque eu fui magoado, porque eu fui ferido. Meu Deus, eu sei que Tu és um Deus poderoso para curar todas as feridas, porque Jesus Cristo passou pelo maior sofrimento da sua história, por minha causa e venceu. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci, vós também vencereis. Oh Deus, oh Deus, irmãos, eu sei que vocês têm história, assim como nós, temos o nosso particular com Deus, a nossa intimidade com Deus. Eu estou dirigindo, às vezes eu estou no carro e dou cada glória, cada aleluia, falo em mistério, só falta pular dentro daquele carro ali, porque eu ouço Deus falar, eu digo, Senhor, eu sou pó e cinza, eu necessito tanto de Ti. Irmãos, quanto mais Deus te dá, olha, quanto mais Deus dá para o homem, se o homem entender, Senhor, quanto mais Tu está me dando, mais eu estou na Tua dependência. Quanto mais Deus entrega para mim, eu digo, Senhor, mais pequeno eu me torno. Sabe por quê? Porque eu reconheço que mais ainda, eu dependo dEle. Eu dependo dEle. Quanto mais Ele abençoa a tua vida, escute isso. Quanto mais Deus abençoar a tua vida, lembra, Senhor, Tu está me abençoando, significa que eu estou mais dependente de Ti. Eu preciso mais de Ti, eu quero mais de Ti. Senhor, não tira, não rejeite, não afaste o Teu Espírito e a Tua presença. Lembre-se disso, irmãos. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde.